Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Ademir Júnior, sou contador e professor, pós-doutor em finanças e doutor em administração e estou com vocês para falar sobre a gestão empresarial e seus efeitos pós-crise, pós-pandemia. Estamos juntos nesse projeto maravilhoso, idealizado por alguns colegas, chamado Pensar Contabilidade. Participarão inúmeras sumidades e estudiosos da ciência contábil e áreas afins que dissertarão aí sobre os mais diversos temas, as mais diversas peculiaridades ao atual momento que a gente atravessa, ou situações um tanto quanto mais específicas. Eu, por exemplo, já traço um denominador falando sobre o atual cenário que a gente vive, o atual cenário econômico, onde empresas, funcionários, entidades e stakeholders em geral estão a fazer um hercúleo trabalho de manutenção das atividades aos quais se vê tamanha dificuldade em se trabalhar. Haja visto que todos nós jamais passamos, né, ou não todos nós, mas a maioria de nós, jamais passamos por similar situação ou contribuição. Ato contínuo, estudiosos caminham para entender os efeitos da pandemia no budget. Então, relacionando o que ocasionou na ilustração anterior ao que está ocorrendo agora. E que, sabiamente e notoriamente, necessitarão de um sistema de controle muito maior, uma vez que aquilo que eu planejara lá sofrerá algum tipo de modificação, algum tipo de reestruturação. Neste ato, culmina-se em austeros mecanismos de prudência e organização das etapas de trabalho de um gestor e de todos aqueles que compõem a estrutura empresarial e o ambiente de negócio. Ainda a se questionar sobre o que fazer, por onde começar e, principalmente, que estratégias irei tomar. São válidas? São robustas? É possíveis? Não sabemos. Por conta disso, questionamos exatamente qual é a expectativa econômica para o fim da pandemia. Não sabemos. O que irá se desenvolver, o que irá se desencadear é um problema. Porém, moçada, as atividades não podem parar. E por conta disso, observa-se que atualmente, em meio a esse cenário de caos total na saúde pública mundial, então virou aí algo extremamente global, e a gente vê os países lutando para cuidar de sua população ao mesmo tempo que elas tentam evitar que a economia, por sua vez, entre em colapso. Então, mesmo com esses esforços que países vêm enfrentando, principalmente para deixar bolsa de valores funcionando, o setor da macroeconomia aponta que irá demorar demasiadamente para o sistema financeiro voltar ao seu funcionamento normal. É importante lembrar, pessoal, que por se tratar de uma doença até um momento aí desconhecida, não há muito tempo, não há um tempo hábil por si só para evidenciar, para que pesquisadores encontrem uma solução antes que a economia sofra um revés. Então não vai adiantar, tem que haver esse equilíbrio entre a descoberta de algo e a economia evoluindo. Isso significa que esses cuidados preventivos eles serão longos, assim como os efeitos da pandemia. Por isso, até que ela termine, a produção, o consumo e demais aspectos serão afetados. As pessoas elas vão precisar entender exatamente essas relações, de como e por que acontecem, para que elas possam se preparar para os momentos difíceis que irão vir aí no nossa pós-pandemia. Nesse aspecto, para configurarmos de forma conspícua o papel de trabalho e a formação de valores para um budget pós-crise, haveria se destacar alguns fatores. E esses fatores elencados por indicadores de macro e microeconomia. Mas afinal, pessoal, o que são esses indicadores tão falados e tão locupletados mundo afora? Esses indicadores eles estão vinculados dentro de uma área de estudos nos aspectos de finanças. São indicadores muito importantes, principalmente para entender efeitos e mecanismos
econômicos que façam com que o capital circule. Ou seja, o que compõe o mercado financeiro e como cada elemento atua nesse processo. Inicialmente, pessoal, eu evidencio aqui o que se entende por macroeconomia, que é um tanto quanto mais abrangente e que especifica o seu foco a cenários de uma área muito maior, de uma área extensa, e como países, estados, continentes, mesmo regiões pré-definidas. As variantes que compõem a macroeconomia, elas têm como especificação ajudar a entender como funciona o mercado como um todo. Esse tipo de estudo, que avalia as regiões e busca melhorar os índices de emprego, ele otimiza a estruturação para analisarmos preços, oferta, procura, além de indicar aspectos de distribuição de renda. Nesse contexto introduzidos, a gente vincula a microeconomia, que ela trata de analisar aspectos pontuais e que compõem esse glossário de estruturação econômica. Então eu posso dizer, pessoal, que nesse contexto estão elencados consumidores, produtores, proprietários, empresários, trabalhadores e sistemas de distribuição. São esses elementos e a relação entre si que constitui o mecanismo econômico que nós, por suma, conhecemos e identificamos. Ou seja, pessoal, esses são estudos com foco nas ações e consequências econômicas de uma região específica e que também possam ser voltados para os elementos que se relacionam fazendo o mercado funcionar. Então é uma composição que estrutura a uma outra. Todavia, você vem e me questiona, mas Ademir, quais efeitos da pandemia estão intrinsecamente relacionados no mercado financeiro? Pessoal, a atual pandemia, ela trouxe a necessidade principalmente de nós reeducarmos hábitos cotidianos e modificá-los temporariamente. Então nós, através dos protocolos de saúde, vivenciamos que a melhor forma de contágio, de evitar o contágio, é o isolamento social. Porém, essa é uma medida que afeta drasticamente a economia global e, por que não, a economia local. Então, a primeira mudança é em relação ao consumo. Nós mudamos os itens básicos, fazendo com que o de saúde se tornaram prioritários. E essas prioridades modificassem configurações de preço, estoque e produção desses itens. Ao mesmo tempo que a demanda dos produtos iriam se alterar, a produtividade de diversos setores também mudaria. É um efeito escalonado. E isso acontece porque as pessoas estão reclusas, estão em casa trabalhando, ou estão trabalhando menos no aspecto empresarial e até mesmo consumindo menos itens secundários. Eu aprimoro o primário e diminuo o secundário. E por isso a expectativa é que a economia ainda leve um tempo para se recuperar. O nosso atual cenário econômico, ele aponta para uma retração e estagnação, mesmo após superarmos a pandemia. Então ainda levaria um certo tempo de superação. Então, diante disso, recorremos para outro cenário, como por exemplo, pessoal, o que acontecerá com as relações comerciais? Eu particularmente entendo que o comércio mundial foi todo afetado pela pandemia. Não adianta nós divagarmos sobre uma situação ocorrida num país ou outro, porque o processo econômico ele se configura como uma relação uma estrutura de relação comercial ao redor do mundo que faz com que os países se conectam. Então, medidas e alterações que ocorrem em um local refletirão em outros, uma vez que as compras e vendas dos produtos dependem exclusivamente dessas relações. Então, esse surto que aparentemente teve início lá na China é um problema por se tratar de um grande negociante de suprimentos. Então, imagine o que está acontecendo. Então,
Ao interrompermos a produção e consumo na China, por causa das medidas de contenção do vírus, outros locais com quem a China se relaciona comercialmente também foram afetados. A gente viu diversos exemplos aí, como os respiradores mundo afora. Então, conforme a pandemia evolui, esse cenário se agrava, pois outros países tiveram que interromper suas atividades gradativamente. Então, pessoal, embora seja possível se recuperar, isso acontece de forma lenta, precisa de um esmero gigantesco e tratar os mecanismos de configuração de acordo com a estabilidade de cada local. O que a gente percebe, então, são vertiginosas mudanças de valores e ações empresariais. Então, aquele efetivo planejamento outrora realizado, ele passa a fazer parte de um intenso glossário de novas atividades a serem desenvolvidas, mudanças do nosso core business, mudança da nossa estrutura de trabalho, só que dessa vez com economia em contenção. Então, formatos de compliance passariam a ser cada vez mais abrangentes, a necessidade da empresa se reestruturar, tratativas de forma virtual, todas elas de forma melhor estruturada e mais ordenada. Então, as ações de uma empresa elas passariam a oscilar de acordo com seus ganhos e também as perdas e expectativas no mercado financeiro. Isso significa, pessoal, que especulações ou acontecimentos iminentes também vão alterar esse cenário de valores. Então, aspectos aí durante a pandemia causado pelo coronavírus faz com que as pessoas necessitem ficar em casa. E para evitar esse fluxo de gente e contaminação, as empresas relacionadas em alguns pontos específicos, eu posso direcionar aqui, por exemplo, viagem e turismo, passam a ter a perda de um valor significativo em relação a outros. Então, uma empresa dessa, ela perde valor quando a sua produtividade cai, assim como o seu lucro. E aí, essas mesmas empresas, como por exemplo de turismo que eu citei, podem demorar meses ou até mesmo anos para se recuperarem. Então, isso acontece porque as pessoas terão menos dinheiro para viajar, por exemplo, depois de todo esse processo superado de pandemia. Ficarão tudo muito mais caseiro. O mesmo acontece com outras companhias, conforme o foco de consumo se altera. O valor das empresas também vai variar. Então, pessoal, é preciso considerar a mudança do poder de compra dos usuários. Então, nos nossos estudos, a gente vincula o quanto disso nós iremos esbarrar e nos efeitos e quesitos da economia. Então, eu vou relacionar alguns pontos e quesitos que estão inseridos nesse contexto e inicio com o consumo, que após o período de confinamento necessário para evitar a contaminação pelo coronavírus, as pessoas elas vão retornar àqueles seus hábitos normais de consumo. Contudo, pelo fato de que o orçamento familiar estará reduzido, e aí devido às dificuldades enfrentadas durante esse momento da pandemia, o mercado ele terá que se readaptar, já que o valor gasto nessas compras cotidianas sumariamente passaria a ser menor. Então, isso significa que o foco das compras e dos gastos vão mudar. Então, ao invés de investir massivamente em cuidados essenciais, as pessoas poderão adquirir itens secundários como lazer, por exemplo, mas de uma forma um tanto quanto menor. Então, é essa perspectiva que ajuda as empresas a se organizarem e terem uma perspectiva de ação. Contudo, não temos como escapar da necessidade do compliance ao qual eu falei anteriormente. E necessitará acoplar a ela necessidades de prevenção econômica. Eu trabalho compliance com a prevenção econômica, principalmente se formos devagar sobre o orçamento doméstico. Os cuidados com o orçamento doméstico, que são essenciais para todos os momentos da vida, passariam a ser fundamentais nesse atual momento, principalmente para evitar aí a contração de dívidas.
Então, para prevenir esse tipo de problema, eu preciso conhecer o cenário econômico atual, como ele irá interferir no cotidiano e quais são as suas perspectivas. Somente assim, pessoal, é possível escolher as melhores ações, as configurações a serem tomadas e conseguir se manter estável economicamente até o final da pandemia e ao longo do processo pós-pandemia. Essa crise, pessoal, ela está impactando todos os setores da economia. Então, por isso é fundamental que as empresas sejam proativas nas decisões organizacionais. O departamento financeiro, que é a grande alma das empresas nesse momento, elas teriam um papel fundamental para suporte. Então, é um futuro desafiador e trata-se um processo muito mais importante de entender cenário, ajudar e se programar para o futuro. Eu vou sugerir ações de mitigação dos riscos financeiros decorrentes do Covid e possíveis ações que possam ajudar a sua empresa ou a empresa em que você trabalha no ambiente pós-crise. Então, mesmo sendo um momento complicado, a gente entende que vai passar e a economia ela tem que girar, ela não pode parar. Então, por conta disso, o quanto antes a gente se planejar e agir, mais rápido você irá colher os frutos. Mas aí você me questiona, professor, mas atualmente os países estão lutando para evitar um caos na saúde pública mundial. Estão batalhando para cuidar da população. Em meio a isso, tenta evitar um grande colapso econômico. Não é esse o cenário que a gente está vendo? Eu respondo, sim, o cenário atual ele não é muito animador. Então temos como fatores retumbantes o alto número de inadimplência, por exemplo, incertezas no cenário político e poucos investimentos sendo realizados. A configuração agora ela é de contenção, como eu mencionei antes. Então, por ser um fator novo e desconhecido para a população mundial, é natural vivermos esse momento de incerteza. Repito, todas as empresas elas serão impactadas. E não existe uma fórmula de sucesso para que a gente possa superar. Não há uma receita de bolo. Então, cada empresa ela deve analisar o próprio cenário e criar as próprias alavancas de retomada. Então, nesse momento, é primordial o uso do ciclo administrativo. Esse ciclo administrativo reflete as análises de cenário e planejamento. Mas o que são essas análises? Eu inicio mencionando sobre a análise de cenário. Então, analisar o cenário de sua empresa no atual momento, refletir sobre as composições e se fazer as seguintes perguntas. Qual é o impacto nas contas a receber da empresa? O Covid impactou diretamente as operações da empresa? Qual o impacto no fluxo de caixa da empresa? Um outro questionamento. Houve um aumento na perda desses clientes? Então, aumentou a carteira de redução dos meus clientes? Como seus fornecedores estão sobrevivendo à crise? Também é importante entendermos essa composição. Respondendo às perguntas que mencionei, você terá uma nova noção do impacto do Covid e quais estratégias que podem ser criadas para o desenvolvimento da sua empresa. O outro mecanismo que eu cito é o planejamento. Então, de acordo com essas respostas que eu trouxe para vocês anteriormente, é possível nortear as ações que devem ser tomadas e se planejar para que o impacto do Covid seja de menor intensidade na sua empresa. Então, entenda as áreas do seu departamento mais afetadas e crie um plano de ação. Plano estratégico, um plano operacional, enfim, planos importantes que possam alinhar ao seu planejamento financeiro com o seu planejamento estratégico. Então, lembre-se, moçada, agora mais do que nunca, é fundamental pensar na empresa como um todo. Então, o quanto antes você agir, mais rápido sua empresa estará pronta para enfrentar o mercado pós-pandemia. Pessoal,
é preciso ter ciência que cada empresa terá suas adversidades e as ações para a melhoria irá variar de empresa para empresa. Então, devido ao fato aí de mantermos o isolamento imposto pelos estudiosos profissionais de saúde, então, algo extremamente delicado e ao mesmo tempo ignorado pela maioria das corporações, elas estão sob o aspecto de trabalho de seus colaboradores. Por isso que surgiram aí diversas MPs, estruturas de lei, composições para poder suprir a necessidade do meu capital intelectual. Então, para alguns, denominações como teletrabalho, home office, reuniões remotas e outros processos de automação terão seus divisores vinculados ao pós-Covid. Então, a pandemia, ela nos obrigou a inovar e reeducar os nossos hábitos. E a forma mais efetiva de se evitar o contágio, que a gente já menciona ser o isolamento social, passou a ser as medidas encontradas para que trabalhemos e fazemos com que os escritórios, ainda que fechados, empresas fechadas, cenários de confinamento, fez crescer a adoção principalmente de novas tecnologias, como videoconferência, serviços financeiros online. Moçada, na China e na Itália, por exemplo, que são países que sofreram com Covid, se estima que o engajamento digital cresceu em até 50%. Então, na visão empresarial, uma tendência mundial é de que esses processos financeiros se tornem muito mais automatizados. Então, isso vai desde a gestão financeira, lá no contas a pagar, contas a receber, a gestão de fornecedores e processos onde os diretores de diversas empresas passariam a realizar constantes revisões orçamentárias, sejam para procurar soluções que automatizem o processo financeiro, sejam para acelerar esses processos. Então, investir em tecnologia está se tornando, dentro desse mecanismo, uma perspectiva imprescindível para o crescimento das estruturas empresariais. Algumas dificuldades a gente consegue visualizar e estão sendo encontradas, como, por exemplo, a gestão financeira Internet Bank, o que pode ser muito comum. Ela reflete exatamente que um outrora trabalho operacional de entrar de banco em banco para realizar pagamentos, agora ele pode ser automatizado, sem todo um processo burocrático, fazendo com que o departamento financeiro ganhe em agilidade e gestão. Eu aumento a produtividade, retomo a minha estrutura operacional com muito mais ênfase. E além disso, anteriormente as estruturas de aprovação de pagamentos, que eram todas elas manuais ou dependiam de alguém de forma presencial, hoje ela é toda feita através de ferramentas que possibilitem o acesso remoto. Outra situação não menos caótica é a inadimplência em tempos de crise. O que acontece, pessoal? Muitas empresas estão sofrendo com a inadimplência de boletos nesse período. Então, por isso, é uma solução ampliar os meus canais de cobrança. Então, hoje existem aí soluções que automatizam esse processo de cobrança, reduzindo sua inadimplência e o seu custo operacional. Moçada, pensar em automação de processos neste período é substituir atividades manuais por tarefas automatizadas. Então, com isso, os sistemas realizam as tarefas sozinhos, diminuindo falhas operacionais, agilizando o processo, reduzindo o custo e aumentando a segurança nos serviços da empresa. Nesse ponto, estabelece algumas dicas. Eu venho mostrar para vocês situações que poderão surtir efeitos de curto, médio e longo prazo para fins de planejamento e execução. Então, pessoal, inicialmente, crie uma equipe dedicada a gestões de crise. Uma crise como o Covid-19, ela pode ter impacto drástico em todas as áreas da empresa. Então, uma supervisão sênior e a coesão interna entre as equipes, sistemas multifuncionais, fundamentados em preparação e treinamento, são bem-vindos, além de testes. Pessoal, é essencial para se alcançar bons resultados. Então,
todos os membros da equipe, começar pelo um comitê executivo, devem saber quem está fazendo o quê. Então, treine as pessoas envolvidas na execução do plano para garantir que elas estejam prontas a qualquer momento. Posteriormente a isso, pessoal, num segundo momento, estabeleça os fatos. Então, não adianta, pessoal. Dados confiáveis sustentam o planejamento para enfrentar a crise e a resposta dada a ela. Então, é essencial que o plano de combate à crise ela descreva como as informações fluirão e que todos confiem na veracidade desse plano. Dados sólidos também reforçam um elemento central do planejamento contra crises, como, por exemplo, a exploração de diferentes cenários e como eles podem afetar os negócios, sejam eles curto, médio e longo prazo. Constata-se aí em algumas pesquisas que 75% das empresas que ficarem em uma situação melhor após a crise reconhecem fortemente a importância de esclarecer os fatos com precisão durante o evento. Então, essas empresas, elas tendem mais a dizer que, em meio a uma crise, coletar os dados com precisão e rapidez e os utilizaram efetivamente para fundamentar a sua estratégia de resposta. Outro ponto é a estruturação de você colaborar interna e externamente. Então, 3 participantes principais estão no centro de qualquer resposta a crises. Inicialmente, eu relaciono as equipes de relações públicas e comunicações, que são aquelas responsáveis por elaborar e transmitir as mensagens da organização interna e externamente. Uma outra estrutura, que é a equipe jurídica e regulatória, pois elas mostram que o seu papel fundamental de entender as exposições a risco da organização e aconselham sobre respostas apropriadas são de extrema importância, bem como as equipes de resposta operacional, que lidam essencialmente com todo o resto da estrutura. Inclusive o de estabelecer os fatos que os outros 2 grupos que eu mencionei precisam para fazer o seu trabalho. Então, obter a coordenação necessária entre as equipes de comunicação, jurídica e operacional, eu entendo que nem sempre vai ser fácil por conta aí das peculiaridades de cada uma das disciplinas e porque elas costumam trabalhar geralmente de forma isolada. Se isso ocorrer, pessoal, a criação de um comitê, que a gente pode entender como um comitê central, formado por representantes dessas equipes com poderes para tomar decisões táticas e encaminhar questões importantes para o nível da alta administração, elas passam a ser de suma importância. Então essa abordagem, ela ajuda a criar a coordenação que é essencial para uma resposta eficaz e que contorne crises. Então elabore uma estratégia de comunicação com seus públicos-alvos. As mensagens de uma empresa, elas precisam estar bem relacionadas durante uma crise, precisam ser autênticas. E é importante abordar todos os públicos-alvos da organização. A gente viu que em crises passadas, algumas empresas se concentraram muito em grupos específicos, como, por exemplo, investidores, órgãos reguladores ou consumidores mais ruidosos. E, ao mesmo tempo, elas negligenciavam outros, como clientes ou fornecedores. Então, parte de sua estratégia de comunicação, ela estará centrada em garantir a segurança de sua força de trabalho, principalmente os empregados, ou as comunidades potencialmente impactadas em que trabalham e procurarão respostas, orientações, comunicações, procedimentos que são regulares à sua organização. Então, reveja agora suas regras de viagem, políticas de RH, plano de primeiros socorros e crie maneiras de tomar as providências mais rápidas, mais ágeis. Então, muitas empresas elas se concentram na mobilidade global, permitindo que os empregados trabalhem remotamente e reforçando com isso a sua estrutura de tecnologia da informação.
para justamente apoiar essas medidas. Mas como planejar o trabalho remoto, moçada? Que é o grande X da questão. Então, questões específicas de viagens, imigração e alfândega, relacionados aos processos para garantir a saúde dos empregados e a continuidade dos negócios com os clientes. Então, você precisa, nesse ponto, saber mais sobre as condições e etapas a serem consideradas nessa estrutura de trabalho. Acima de tudo, a sua estratégia de comunicação também deve incorporar uma compreensão clara de todos os públicos que ela tende a alcançar ou precisa alcançar. Nesse ponto, moçada, é legítimo duas questões importantes. A primeira dela, ela é refletida pelas informações financeiras. Então, a forma como as empresas se planejam para momentos de incerteza e optam por responder aos eventos costuma ser observada assim de forma paulatina ou até exclusiva pelo mercado financeiro. E um outro ponto que eu evidencio são os clientes. Então, as empresas que tiveram exposição direta ao surto da pandemia, ou do Covid, elas estão atualizando seus clientes sobre atrasos, ajustando as alocações desses clientes para otimizar os lucros, tanto esses lucros sobre as receitas de curto prazo ou aquelas para cumprir determinados termos contratuais. Qual que é o bizu aí, moçada? Saiba mais sobre como os fabricantes globais estão gerenciando as disrupções de cadeia de suprimentos. Esse é o primeiro ponto. Uma vantagem geralmente ignorada do engajamento com os públicos-alvos da empresa e da ampla transparência na relação com eles é que isso pode levá-los a se unirem para defender você durante esse processo de crise e após o processo de pós-crise. Com o que se preocupar, depois você cria espaço para explorar o horizonte de longo prazo. Então considere o que acontece não apenas hoje, mas amanhã e também depois, enfim. Pensar sempre de médio e longo prazo. Isso pode envolver a alocação de recursos dedicados que serão liberados das pressões diárias do gerenciamento da crise. E a perspectiva resultante mais ampla e de longo prazo, ela pode ajudar a fazer a empresa sair da crise mais forte e sustentável. Então, toda essa tratativa denota na gestão de controle de crises. Então, podemos dizer, moçada, que um bom gerenciamento de crise, ele começa justamente por um monitoramento eficiente de notícias, sejam elas sobre a companhia ou sobre assuntos que possam interessar de alguma forma aos negócios. Então, é muito importante acompanhar, por exemplo, os movimentos da concorrência, as menções de clientes, até as menções de detratores, elas podem servir aí de base para um bom processo de gestão. Captar as reações do público a determinadas ações da empresa também são de vitais importância. Então você pode estar pensando que é um trabalho complexo, e eu entendo que se trata mesmo de um trabalho complexo. Mas você pode contar com a ajuda da tecnologia e apostar em ferramentas completas que automatizam a coleta e análise de conteúdos jornalísticos, garantindo que você consiga, por exemplo, antecipar possíveis problemas de imagem e se prepare ou reaja com certa velocidade, com certa agilidade, quando o problema já estiver, por sua vez, instalado. Em seguida, moçada, aposte na transparência. Não tem como gerar outro prognóstico que não seja a verdade da informação. A verdade, ela sempre vai ser a melhor política. Por isso, seja sempre transparente. Pior do que falarem mal do seu produto ou do seu serviço por um problema que pode ser resolvido, pior do que tudo isso é ficar com fama de ser uma empresa desonesta. Portanto, moçada, não se escondam. Lembre-se que num único post, numa mídia social que seja, ou uma propaganda de até certo ponto um gosto duvidoso, ela pode deflagrar na crise, que é o que a gente chama de
de crise pós-crise. Seja ela um boato, uma associação da marca a algo negativo, uma crise real, o que for. O que for que aconteça, assim, dessa forma, não minta. Um aspecto importante do gerenciamento da crise, a gente evidenciar e destacar, é que com uma ferramenta poderosa para o monitoramento de mídias sociais e notícias elencadas à sua estrutura empresarial, é possível fazer a análise de sentimentos e detectar a estrutura que dê mais negativo está sendo falado sobre a marca, o que está sendo propagado. Então, com isso, eu ganho a agilidade, eu me antecipo a problemas para reagir, além de conseguir identificar o que originou a crise e aprender com os erros, fazer um benchmark dessa estrutura. Então, moçada, não esqueça que a menor das dúvidas pode se tornar um maior estresse. Então, logo, responda a todo e qualquer cliente, seja qualquer que seja o canal, serviço de atendimento ao consumidor, enfim. Um gerenciamento de crise eficiente, ele exige pronta e ampla resposta. Então, você precisará recolher um lote de um produto com defeito? Pô, beleza, maneiro. Antecipe-se e comunique isso ao público. Deixe chegar a ele o que ocorreu, antes mesmo que comecem ao jargão popular, pipocar reclamações na internet. Afinal, nem todos os clientes podem ser afetados por essa falha, mas serão impactados por saber da situação e, principalmente, o que está sendo feito para resolvê-lo. Então, precisa ser muito bem estruturado, precisa ser muito bem convencionado. Vale lembrar que uma ferramenta de monitoramento eficiente, inteligente e completa de notícias, ela permite que você detecte o que está sendo dito sobre sua marca em qualquer canal. Isso possibilita que você utilize esses mesmos canais com agilidade para defender-se e esclarecer a questão, evitando assim a má reputação e a desvalorização da imagem da sua companhia, o que é um problema aos efeitos de superação de uma crise. Então, fazer esse gerenciamento também é extremamente importante. Ao falarmos de gerenciamento de crise, fique atento e preste atenção mesmo depois. Até porque a sua empresa ela enfrentou um problema, precisou aplicar o gerenciamento de crise de forma ágil, de forma eficiente, todas elas para conter efeitos danosos à sua imagem. Então, passado o auge da preocupação, a tendência é que se pense, pronto, passou. Mas, na verdade, o pós-crise ele é muito importante. Então, eu preciso entender o que aconteceu para tentar que esses mesmos efeitos não se repitam. E assim, passada a turbulência, é preciso continuar o monitoramento do mercado para vincular e saber o que está sendo comentado sobre a empresa após o momento mais crítico. Com esse mecanismo, você consegue entender o quanto a instabilidade impactou a sua empresa. Então, sai de ambientes operacionais para ambientes estratégicos. E aproveita ainda para aprender mais sobre esses efeitos. Então, você percebe, portanto, a importância de contar com uma ferramenta completa e que lida com a inteligência de dados para fazer o monitoramento que você precisa para um gerenciamento de crise eficiente e eficaz. Esses desdobramentos, eles antecipam-se a problemas. Então, usar essas ferramentas que você vincule a possíveis problemas e ajude a tratá-los, diminui consideravelmente seus efeitos e aprende com esses benchmark aí a novos e futuros projetos. Também a favor da sua imagem e a favor da sua companhia. Então, pessoal, diante do que for falado, tudo aí, as composições acima, eu entendo que ocorreram diversas estruturações de mudança, que as empresas precisaram se reestruturar, até certo ponto atenuar alguns problemas. Você vê que alguns jargões mudaram, então a utilização do home office, poderá ocorrer a redução da minha camada tempestiva de valores presenciais e migrar para ferramentas mais usuais, mais tecnológicas.
E esses procedimentos tendem a ser aí um certo divisor de águas com os efeitos de pós-crise. Então a gente verificou várias condicionantes, várias estruturações que norteiam aí o ambiente empresarial a um processo pós-crise. Então surgiram-se aí diversas MPs, deflagraram-se composições de governo. Então a gente teve situações que fizeram com que ocorresse o diferimento de alguns impostos, algumas taxas, e esse momento vai chegar e a gente precisa estar preparado para quando esse momento chegar. Então, fazer estudos, a gente entende que algumas empresas sucumbiram e necessitavam até certo ponto de um controle efetivo e econômico sobre as suas particularidades, mas por não ter tido lá atrás essa preocupação resultante em um ambiente de governança, em uma estrutura de compliance, discutir o ano. Então são pouquíssimas empresas que fecham o exercício discutindo o mesmo e trabalhando para prognósticos e efeitos futuros. Essas condicionantes que até certo ponto eram consideradas galopantes, não, é careiro, a minha estrutura ela é mínima possível para realizar esse tipo de operação. Então, esse pensamento ele ficou para trás. Então, o que outrora era algo de extrema irrelevância, ela passou e se tornou algo extremamente impactante no resultado operacional da empresa, tanto no momento em que vivenciamos ao longo dos efeitos de crise, como no pós-crise. Então, a gente vinculou aí os efeitos sobre marca, a estruturação em comitês executivos para que setores empresariais, as departamentalizações do negócio, elas conversem entre si, o aprimoramento de inovações tecnológicas. Então, você vê aí empresários que, até certo ponto, detinham um certo desconforto em tratar algo de forma remota, de forma virtual, e aí com a incidência da pandemia isso passou a ser que meramente algo imperativo, e o entendimento dessa imperatividade reduziu custos, e isso já pode deflagrar no planejamento da atividade empresarial. Elas resultaram aí num conluio, numa nova configuração, numa nova estrutura de negócio que muito se tornou eficaz aos procedimentos que a gente confere ao longo dessa pandemia. Então, moçada, entendendo que tudo isso, eu sei que vai passar, essas situações, elas tendem a ter, em alguns pontos, queda, vai proporcionar uma mudança no mercado. Então grandes bancas, grandes componentes empresariais possam ter perdido aí fatias de mercado para empresas menores que se dedicaram no monitoramento dessas crises. Então, moçada, é um momento que infelizmente que vai passar, que infelizmente pessoas queridas se foram ou ainda irão, e o mundo passará por uma transformação de hábitos e modelos de negócios serão gradativamente alterados. Então, antecipar-se a eventos jurídicos que, porventura, serão demandados e procedimentos estratégicos pode fazer com que sua empresa não sucumba e a torne uma referência a elencar. Algumas empresas não vai ter jeito, elas não sobreviverão, e aquelas que ainda agonizam, elas precisarão em demasia do nosso trabalho, da nossa cooperação. Então, como eu falei anteriormente, o pensamento e a forma de atuação, elas mudarão consideravelmente, não temos como ignorar esse aspecto. Então, efeitos de custos e despesas passarão a ter um cuidado menos efêmero. Então, é aquela situação onde empresas pequenas perceberão que para continuarem ativas precisarão de modelo de negócio. Então eu vou ter que trabalhar a confiabilidade nos números.
tratar a governança com um pouco mais a sério, estruturas de compliance e demais mecanismos de defesa econômica, que, como eu mencionei há pouco, eram vistos anteriormente com pouca leveza, até ignorados, atribuídos a gasto desnecessários, elas passariam a ter conotação de imprescindíveis. Então, moçada, esse foi meu parecer. Eu deixo meu beijo a cada um de vocês. Entendo que a paz é apenas um intervalo entre as guerras. E entenda definitivamente, pessoal, que o atual momento não pode de forma alguma deixar que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Então, progressão, superar tudo isso, com muita eficácia, nos tornarão fortes. E acredite, moçada, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Eu me despeço, espero que tenha passado tudo aquilo que era necessário para contribuir e engrandecer a essa trilha. E deixo o meu efusivo abraço a todos que estão aqui me acompanhando. Muito obrigado, até a próxima.